culto também. Isaías capítulo 43. Um versículozinho curto. Eu li o livro de Isaías, terminei hoje. E a gente, na rotina de ler a Bíblia, a gente muitas vezes passa despercebido, né, por algumas mensagens poderosas que tem. Eu leio a Bíblia com o objetivo de captar o máximo de informação possível, o máximo de mensagem de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é inesgotável. Quanto mais você lê, quando você vai ler de novo, você aprende coisas novas. E muitas dessas coisas que você lê, você passa ali sobre elas, né? E você não consegue captar a mensagem. Depois você vai perceber a mensagem, como Deus fala através de sua palavra. Isaías 43, verso 18. É só o verso 18 mesmo. Não precisa ler mais. Isaías 43, 18. Diz assim: não vos lembreis de quê? As coisas passadas. Nem considereis o quê? As antigas. Pronto, só esse versículo aí. Não vos lembreis. Algumas versões elas mudam, né? Não fique preso ao passado. Quando Isaías falou isso aqui, não vos lembrei de coisas passadas, era porque o passado do povo era bom ou era ruim? Era porque o passado do povo aqui, o passado do povo de Deus, foi bom ou foi ruim? Oi? O passado do povo de Deus era o seguinte: foi o que aconteceu no Egito. Moisés chegou lá e libertou o povo do Egito e trouxe o povo para a terra prometida. Isso é bom ou ruim? É bom. Mas aí Isaías disse assim, ó, esqueça do passado. Por que ele disse esqueça? A gente deveria esquecer só de coisas ruins, né? Esqueça o vosso passado. Sabe por que ele falou isso? Porque as pessoas estavam assim, fazendo mal, entendeu? As pessoas estavam sendo rebeldes contra Deus. As pessoas estavam sendo incrédulas e estavam justificando isso com o quê? Com o passado. Disse, não, Deus estava conosco, Deus nos tirou do Egito, nós somos o povo de Deus. Entendeu? Aí Isaías falou o quê? Esqueça isso. Esqueça isso. Algumas pessoas pensam assim, não, meu pai era fiel, minha mãe, meu avô era gente boa, né? E eu estou com Deus. Deus diz, esqueça isso. Você precisa pensar em quê? O que é que você precisa pensar? O que você precisa pensar? Eu e você, nós vamos pensar em quê? No hoje e no amanhã. Entendeu? No hoje e no amanhã. Esqueça o passado. Aí imagina aí que o seu passado foi bom. Aí Deus diz o que para você? Esqueça também, já passou, né? Seu passado foi ruim, aí é que você deve esquecer mesmo. Não é? E não é tão simples assim, sabia? Eu vejo muitas pessoas que vivem presas ao passado, dia após dia, presas nele. Eu mesmo, se eu não tiver cuidado, eu fico preso nele. Mas graças a Deus que eu aprendi um segredo muito valioso que chama-se oração, né? Patrícia está dormindo, eu acordo ela, puxo na mão dela e digo, a gente tem que orar agora. E quando mais eu faço isso, mais eu consigo esquecer o passado, né? Esquecer as coisas ruins. E é uma maravilha, irmãos, quando você esquece, sabia? É uma coisa muito boa, né? Você fica, passou. Diz, não, a pessoa fez isso com você, fez. Diz, já passou, deixa pra lá, né? Não, porque eu sofri isso assim, 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 mas já passou, deixa quieto, né? Tá atrás, tem que olhar pra frente. Eu tava lá no serviço, lá no presídio. Aí o pessoal lá compra água mineral, né? Aí é 2 águas mineral, é R$5 uma água mineral, né? 2 águas dá 10, né? Aí sai arrecadando R$1 de cada um, entendeu? Cada um dá R$1. Aí tem uns que é amarrado. Disse, não tem não, R$1 não. Não tem não. Só tem 50, troca 50. Pra não dar o dinheiro da água, entendeu? Dá desculpa. Aí tinha um abençoado lá que foi encarregado de arrecadar o R$1 de cada um, né? Aí ele chegou pra mim e disse, Sena, pega o R$1 ali de fulano.
Eu disse, mas não foi tu que ele mandou tudo arrecadar? Ele disse, não, mas é porque eu não falo com ele não. Eu disse, mas por que tu não fala com ele? Foi o que ele fez? Não, porque ele disse um negócio comigo e eu não gostei. Aí eu disse, quando foi que ele disse esse negócio com tu? Ele disse, foi 20 anos atrás que ele falou um negócio comigo, eu não gostei, eu não falo mais com ele. Um negócio que o cara falou com ele 20 anos atrás, comprometeu a vida dele todinha, durante 20 anos, a relação com aquela pessoa ali. Entendeu? Aí já tem outro amigo meu, lá também, nesse setor lá, que ele foi o seguinte. O policial foi trabalhar, a mulher ficou só. Aí ele foi lá, começou a conversar com a mulher do rapaz, entendeu? Aí terminou tomando a mulher do rapaz. O marido trabalhando, policial também, né? E o outro policial foi lá, tomou a mulher dele. E aí? Se isso acontece com tu aí, como é que tu ia ficar? Bem ou mal? E a gente fica pensando assim, a vida é cheia dessas coisas, né? Algumas pessoas se desesperam, choram. Mas aí, depois eu percebi, esse rapaz aí, que fez isso com ele, se tornou amigo do outro. Porque o outro disse, rapaz, ainda bem que você assumiu aí a mulher e me livrei de um mal, né? Me livrei de um problema. E eles viajam junto, passeiam junto, entendeu? Bebe juntos, pessoal que bebe, né? E são amigos, né? Aí eu fico pensando, se você ficar remoendo, né? Aquelas coisas, remoendo. Eu vi pessoas aqui, que já entraram na igreja aqui, que cortaram os pulsos, né? Porque a mulher não quis mais ele, né? E só fala em morrer. Sim, eu vi uma pessoa que entrou aqui uma vez, estava com problema, né? Não conhece, né? E aí disse que não pode ver a mulher quando vê, começa a se tremer, começa a passar mal e dá calafrios, não é isso? Isso é resultado de quê? De você ficar preso ao passado. Não é uma coisa tão simples você esquecer o passado, mas é uma coisa possível. E é uma coisa necessária, não é, Vera? Eu não sei se vocês conhecem a história de Oprah Winfrey. Já ouviu falar esse nome? Oprah Winfrey. É simplesmente a mulher mais rica do mundo, Vera. Assim como Vera, né? A mulher mais rica aqui do bairro. Oprah Winfrey, ela é uma apresentadora americana, né? Não conhece ela no Brasil porque ela é americana. Mas ela é uma apresentadora de televisão lá. E ela é a mulher mais rica do mundo. Se não for a maior, é uma das mais, né? Mas aí você precisa conhecer a história dela. Ela passou a vida dela, parece que dos 5 aos 11 anos, sendo estrupada toda semana. Por quem? Pelas próprias pessoas dentro da casa dela. Imagina aí, como seria a sua mente se você passasse por isso? Eu nunca passei por isso, mas eu imagino que seria difícil de lidar com isso, não seria? E não foi só isso que ela sofreu. Ela passou privação, passou fome, ficava vagando de uma casa de um parente para outro, entendeu? E era exatamente nesse contexto aí que eles violentavam ela. Mas aí, em determinado momento da vida dela, ela decidiu fazer o quê? Que a gente leu aqui. Esquecer. Vou esquecer isso. Eu vou seguir daqui de onde eu estou para frente. E quem foi que ganhou com isso? Ela mesma. Se ela decide ficar presa ao que aconteceu, quem era que ia ganhar com isso? Ninguém ia ganhar nada. Ela só ia perder. Não era? Só ia perder. Essa semana mesmo, eu estava lá no quartel e o rapaz chegou lá para eu tirar um documento para ele, né? Aí eu pedi os dados dele, de repente no documento apareceu lá, pai não encontrado. Pai não encontrado. Aí eu fui saber, disse, rapaz, aqui eu estou precisando do nome do seu pai. Ele disse, não tem pai não. Aí eu disse, mas como você não tem pai? Ele disse, não, eu não conheci meu pai não, eu sou órfão, né? Órfão de pai. Aí eu olhei para ele assim e digo, rapaz, interessante, aí muitas pessoas têm pai e pessoas fracassadas na vida. Esse cara aqui não tem pai, é um cara bem de vida. Entendeu? Um cara que tem casa, tem sítio, tem uma loja de motos, vende motos. Ele estava dando entrada na reforma dele. Olha, todos os policiais que hoje em dia que vão dar entrada na reforma acabam voltando
para trabalhar porque não tem condições, porque o governo corta metade do salário. Mas ele disse, não, eu vou para casa, eu vou ficar aqui. Porque ele tem condições. E eu fico pensando, ó, um cara que nasceu sem pai, não sabe nem quem é o pai, mas decidiu fazer o quê? O que foi que ele decidiu fazer? Esquecer. Ah, tem pai, esquece, né? Segue em frente. Segue em frente, né, irmão? Segue em frente. Essa, irmãos, é uma das lições mais valiosas, mais importantes e menos aprendida pelas pessoas. A capacidade da gente esquecer. O que é que eu preciso esquecer? É as coisas que aconteceram ontem, antes de ontem ou 10 ou 20 anos atrás. Todas as coisas você precisa esquecer. Todas. Não, rapaz, olha, eu não me lembro mais nem o que foi que eu comi ontem, não. Esqueci. Entendeu? Só me lembro que eu estou aqui na igreja hoje e eu quero seguir com Deus a partir de onde eu estou aqui. Isso é um dom de Deus. Deus é que faz isso. Quer ver você ler aí? Você leu o verso 18, foi? Ou o 18 que você leu? É o verso... Não, você leu o 18? O verso 25 agora. Leia aí, Aldo, para mim, por favor, o verso 25. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados, não me lembro. Quem é que está falando isso? Deus. Deus, ele faz o que também conosco? Ele esquece. Viu o que falou? Dos teus pecados eu não me lembro. Se Deus mesmo não lembra, por que a gente vai ficar lembrando? Deus mesmo não lembra. Só eu apago, nem me lembro. Deixo para trás. O que a gente tem aqui, a gente tem que seguir avante. Você não pode fazer nada a respeito do que fizeram com você. É o que ele está dizendo. Se você confia, ele apaga. Eu apago. E eu não me lembro. Aquilo que eu estava falando aqui para vocês aqui agora. Ó. Você pode fazer alguma coisa a respeito das coisas que fizeram com você? Se uma pessoa vai lá e lhe traz, você pode fazer alguma coisa a respeito disso? Não. Se uma pessoa mente para você, você pode fazer o quê? A pessoa vai lá, mente para você, lhe engana. Você pode fazer o quê? Nada, só que você pode fazer o quê? Esqueça. Porque se você for lá e ficar criando atrito, e você for criando lembrança, e criando ressentimento, tem um negócio chamado remorso, aí tem outro negócio lá chamado amargura, que tudo isso só produz o que no nosso corpo? Só produz mal. E o que é que produz saúde em nós? Ó, a palavra que eu estou estudando com vocês aqui. O que é que produz? Esquecer. Quando você esquece, você produz saúde. Quando você esquece, você produz saúde. Por isso que Deus faz isso conosco. Porque se Deus ficasse lembrando do nosso pecado, Ele também ia se incomodar com isso. E Ele percebe que isso é o melhor que Ele pode fazer, é o melhor que Ele faz, e é o que Ele recomenda também que a gente faça. Grave bem isso. Você não pode fazer nada com o que fizeram com você. Mas você pode agir de uma forma diferente com aquilo que você está enfrentando. Você não é responsável por aquilo que fizeram com você, mas você é responsável por aquilo que você está fazendo com o que fizeram com você. Grave bem essa frase, para você entender o significado dela. Você não é responsável pelas coisas que você sofreu, mas você é responsável pelas coisas que você está fazendo. Ou seja, se você sofreu e você fica preso ao sofrimento e aceitando ele, então você é responsável por isso. Mas se você decide pegar na mão de Deus e dizer, Senhor, me ajuda a esquecer, você também é responsável por isso. Você que decide, você que escolhe. Outra frase que eu gosto muito, ela diz assim, ó:
Não importa de onde você veio, nem o que fizeram com você. O que importa é para onde você está indo e o que Deus vai fazer. Gravou bem a mensagem, Vera? Não importa de onde você veio, nem o que fizeram com você. O que importa é para onde você está indo e o que Deus vai fazer. Amém? Essa é a mensagem de Deus. Vocês lembram daquela pregação que eu fiz aqui sobre Efraim e Manassés? Lembra ou não? Um domingo, Manassés e Efraim. Vocês lembram o que significa o nome Manassés? Deus me fez esquecer. Quem foi que disse isso? Foi o pai dele. Quem era o pai de Manassés? Não. Foi José. Você conhece a história de José? Ele sofreu muito, não foi? Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. No livro de Salmos fala que amarraram correntes nos pés de José. E ele andou, acho que no mínimo uns 30 quilômetros ou mais, com aquelas correntes ali nos pés. De repente ele era o filho preferido do pai, de repente o quadro muda, ele se torna uma pessoa ali, carregando ferro nos pés, sem poder andar. Não sei se vocês já viram aquele jumento que diz assim, o jumento piado, né? Que eles piam os pés do jumento. Pronto, era como fizeram com José. Como você se sentiria se fizessem isso com você, né? Algumas pessoas iam ficar se maldizendo a vida toda, né? Meu Deus, como eu sofro, Deus não liga para mim, né? Mas de repente José disse, eu vou vencer, eu vou seguir a minha vida daqui para frente, né? Aí de repente José muda de vida, José teve 2 filhos, e os filhos de José, ele deu exatamente esse nome. O primeiro foi Manassés, ele disse, olha, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Só quem pode fazer a gente esquecer é o quê? É Deus que faz. Entendeu? Quando a gente pede a Ele. Deus faz isso. E fez com José, né? Aí teve outro filho chamado Efraim. Aí Deus me fez crescer. Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. O nosso Deus não tem impossível para Ele. Sabia? Não tem impossível. Às vezes você sente ódio de uma pessoa, né? Às vezes você sente raiva assim. Você sente vontade de matar as pessoas com os dedos mesmo, né? Assim, ó. Ixi, se eu pegasse fulano, eu a matava com minhas unhas mesmo, né? E você pede a Deus, Senhor, tira esse ódio de mim, me ajuda a perdoar fulano. De repente você vê a pessoa de novo e você diz, essa pessoa aí eu quero que ela viva 250 anos, né? Eu quero que ela viva 1000 anos de paz. Deus faz isso. E quem é que ganha com isso? Nós mesmos, não é isso? Porque Deus nos dá a capacidade de esquecer. Assim como Ele também esquece as coisas que a gente faz. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Se você está preso ao seu passado, saiba disso. Deus é poderoso para fazer você esquecer. Ainda esses dias eu tive um prejuízo aí. E eu estava passando mal por causa disso, né? Eu fiz um empréstimo e de repente um ativo que eu tinha comprado lá valorizou muito, né? E eu já tinha me desfeito do ativo. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse esperado um pouquinho, eu tinha conseguido o dinheiro de pagar o empréstimo aí. Mas aí não tive controle sobre isso, né? Me desfiz lá do ativo. E o lucro que ele ia obter, eu não tive. Aí fiquei com o empréstimo para pagar. Mas aí, se eu ficar pensando nisso, eu não vivo. O que é que eu devo fazer? Esquece, né? Agora eu vou investir em outras coisas, né? Não, foi um prejuízo grande, foi 1 milhão, pode ser 10 milhões, né? Você tem que seguir em frente. E pedir a Deus sabedoria para aprender, não é isso, Vera? Esse é o segredo da vida. É por isso que Vera está aí com 59 anos e você não diz, né? Tá vendo? E não foi só na separação não, você também sofreu quando era criança, não foi, velho? É uma lição simples, irmãos, mas é uma lição que nem todos seguem. Sabia? Grande parte das pessoas estão doentes, estão sofrendo, estão padecendo dia após dia porque não conseguem esquecer. Não conseguem esquecer.
Mas Deus pode fazer você esquecer. Busque nele a força, né? Deus me dê essa força precisa. Uma vez aconteceu um problema com uma irmãzinha da igreja, né? Que inventaram uma mentira dela lá. E todo mundo acreditou na mentira, né? Disseram que ela estava fazendo umas coisas erradas. Aí foi, ela jurava dizendo que não fez, mas ninguém acreditava nela. E aí? Pior que chamaram o pastor, né? E fizeram um inferno ao pastor. E o pastor acabou disciplinando a irmã. Sem saber a verdade. Sem ter as provas. Entendeu? Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? A irmãzinha disse, olha, eu não vou ficar mais nessa igreja, não. E vou fazer pior ainda, vou fazer tudo que disseram que eu fiz sem eu ter feito. Imagina aí esse pensamento. Mas não é assim que a nossa mente funciona, né? Não é assim que a nossa mente funciona? A irmã desapareceu da igreja, sumiu da igreja e começou a fazer tudo aquilo que disseram que ela tinha feito sem ter feito. Aí de repente outro pastor foi na casa dela e disse, irmã, a senhora está afastada. Disse, não, eu estou certa. Ó, na mente dela estava certa, né? E por que ele fez isso comigo? Por que esse pastor me disciplinou sem nem querer me ouvir? E ficou aquela revolta, entendeu? E ficou aquela lembrança. E ficou aquele martelo batendo no passado o tempo todo, né? Aí o pastor disse, irmã, esse pastor aí que você lhe disciplinou, ele já foi transferido, ele não está mais nem aqui. Esse pastor aí que lhe disciplinou, ele não lembra mais nem que fez isso. Você que está lembrando, você deveria fazer como ele também. Foi o que ele fez. Esqueceu. Esqueça. Não, mas doeu muito. Mas esqueça, foi ontem, né? Passou. Vai em frente. Daqui por diante. É exatamente assim que Deus faz. E a irmã entendeu a mensagem. Voltou para a igreja. E disse, realmente, esse é o segredo de Deus, o remédio de Deus. Existem muitas pessoas que sofrem em casa com os pais, né? Os pais batem. Uma vez eu levei uma surra que eu fiquei revoltado, né, em casa, sem saber por que eu estava apanhando daquele jeito. Mas depois eu fui entender, assim, com a vida, né, que muitas pessoas não têm maturidade para saber o que estão fazendo, entendeu? A gente precisa compreender também isso. As pessoas dizem assim, não, eu sofri muito, foi injusto demais o que ele fez comigo. Mas você não sabe o que aquela pessoa passou também na vida dela para ter aqueles traumas e tratar você daquele jeito. Algumas pessoas pegam as revoltas que sofrem na vida e descontam nos filhos, não é? Os filhos não têm culpa de nada, né? Ele vai lá e desconta nos filhos. Esse pessoal ignorante dos sítios, eles fazem muito isso, né? A menina lá disse que o pai dela, ela com 7, 8 anos de idade, botava ela para cuidar das cabras dentro do mato. Vai atrás das cabras. Pensou uma criança com 7, 8 anos dentro do mato atrás de cabra? E a criança foi crescendo e ficando aqui com trauma, um negócio terrível, né? E se ela não tiver equilíbrio, ela passa a criar rancor de quem? Dos pais, não é isso? Aí você vai entender o quê? Que por que os pais fazem isso com ela? É porque não gosta dela? É porque quer maltratar ela? Não. Porque o pai já teve o quê? Uma educação deficiente. Ele já teve uma limitação que eu e você não tivemos. Você fica pensando, se você fosse submetido ao tratamento que ele teve na vida, será que você também seria como ele? Ou não? E mesmo que não seja, mas nós precisamos esquecer. Nós precisamos deixar para lá as coisas. Existem umas coisas que a gente não deve esquecer, que é a graça de Deus na nossa vida, que é maior do que tudo, né? A gente não deve esquecer todas as bênçãos que Deus nos dá, sabia? A gente tem uma facilidade grande de esquecer. Quando algo dá errado, a gente fica pensando, ah, meu Deus, deu errado, né? Deu errado, ah, meu Deus, e agora? Mas de repente, as 90 coisas que deram certo, você simplesmente o quê? Esqueceu. Não era para ter esquecido das coisas que deram certo. Você tem que lembrar das coisas que estão dando certo. Eu quero que você leia comigo agora só uma passagem em Filipenses, para a gente concluir. Filipenses lá no finalzinho, depois de Coríntios, Gálatas. Filipenses 3. Filipenses, depois de Coríntios tem Gálatas. Gálatas, Efésios, aí depois de Efésios
É Colossenses, é Filipenses. É. Depois de Efésios. Filipenses 3. Verso 13. Tá difícil de achar aí? 163 a parte. 163, lá no finalzinho a parte. 163. Filipenses 3, 13. Diz assim, irmãos, não é assim? 3, 13. Irmãos, não é assim que tem na sua Bíblia, não? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, o quê? Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem falou isso? Foi Paulo, o apóstolo Paulo. Esse era o lema da sua vida, essa era a sua filosofia de vida. Esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Amém, irmãos? Essa mensagem venha ser relevante na sua vida, assim como tem sido na minha. É uma mensagem que eu tenho aplicado na minha vida. É uma coisa que eu tenho procurado fazer. Não é fácil esquecer, sabia? Às vezes você precisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para esquecer uma coisa, mas esquece, entendeu? Com Deus tudo é possível. Existem pessoas que botam um negócio na cabeça, ó. Eu fico impressionado que eles botam um negócio na cabeça. Não, hoje eu vou passar a noite no cemitério. E vai e fica lá, a noite no cemitério. Tem gente que bota isso na cabeça, né? E você anda aí por aí e vê gente fazendo isso. Tem gente que diz assim, não, hoje eu vou me vestir igual uma mulher. Aí sai vestido igual uma mulher no meio da rua. Bota na cabeça, né? E bota aquilo e vai. Do mesmo jeito é você esquecer, entendeu? Você pode não esquecer do dia para a noite, mas de tanto você insistir, de tanto você lutar, de tanto você buscar, você consegue. Deus vai lhe dando a capacidade para aquilo, entendeu? Capacidade de esquecer. E isso é uma bênção na nossa vida. Com esse pensamento eu quero convidar todos a ficarem de joelhos para nós orarmos. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, nessa manhã. Nós aprendemos sobre a importância de esquecer o passado, de viver o presente e de nos preparar para o futuro, porque é onde o Senhor está nos esperando. E o Senhor conhece tudo. O Senhor é quem esquece também nossos erros, apaga nossos pecados, nem se lembra deles. E por isso nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor é bom. Nós temos muitas coisas também ruins a esquecer, coisas boas também. Nós queremos que o Senhor nos dê a capacidade, ó Deus, de esquecer tudo isso. Pensar no presente, pensar no bem. Pensar nas tuas bênçãos, no que o Senhor faz por nós. Esse é um dom que o Senhor nos concede, porque nós pedimos a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá um restante de sábado na Tua presença. Nos ensina, Deus, a trabalhar com inteligência para crescer, melhorar de vida e a viver sempre gratos, porque o Senhor nos abençoa todos os dias. Em nome de Jesus, amém.